E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos, esse é o canal Espalhável. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black, né, como sempre. E Digo, aí, meu querido, tudo como é que certo, tá? tranquilo, Tudo estamos certo. de volta aí, né, depois de uns dias parados, Sim. mas como o Digo já falou num outro vídeo que anterior, é muita coisa que a gente fica fazendo, né, Uhum. vários canais, vários projetos pra gente administrar, então às vezes dá esse Conflito momento aí, que a né? gente dá um conflito, então Aham. às vezes acaba ficando um dia sem, a gente ficou acho que 4 dias sem, né? Sim. Mas agora estamos voltando pra manter o pique aí pra vocês. E agora a gente vai trazer um vídeo aqui muito interessante, porque é de um negócio muito curioso, muito bizarro e muito pesado, inclusive, né? Sim. Que as pessoas têm curiosidade já há um bom tempo, que é sobre a Deep Web, né? A Deep Web é basicamente ali uma parte da internet, ela não tá indexada ali nos motores de busca, né? Como, por exemplo, um Google. Você não consegue achar algo da Deep Web no Google. Ou em qualquer outro buscador que você usar, você não vai achar uma página de Deep Web. Tem toda uma forma específica pra entrar, né? Um navegador específico, Tem que mudar ID, tem que não mudar sei o ID, quê. mexer em configuração do computador. Então é uma coisa assim pra quem realmente quer ir muito atrás do que tem lá. Mas também tem um ponto que estima-se que a Deep Web seja responsável por 90% do que tem na internet. Que na verdade o que a gente vê nas nossas redes normais, na verdade é a menor parte da internet. Que tem muita coisa dentro desse Por trás, lado né? mais obscuro, né? Que é a Deep Web. Então a gente vai trazer aqui 5 dos piores crimes que são cometidos ou que já foram cometidos dentro da Deep Web ou então começaram na Deep Web. Na quinta posição a gente vai falar sobre a Silk Road. A Silk Road foi o primeiro e mais famoso mercado ilegal da Deep Web. Ela foi criada em 2011 por um cara chamado Ross Ulbricht sob o pseudônimo Dread Pirate Roberts. E essa plataforma então ela foi construída na rede Tor e usava o Bitcoin. Então olha só, uma coisa que hoje em dia já é muito conhecida. Na época era só para quem realmente tinha proximidade com o assunto, né? Mas já era usada na época como meio de pagamento dentro dessa rede. Então, o catálogo deles incluía drogas ilegais, armas, documentos falsos, softwares de invasão e até serviços de hackers e matadores de aluguel. Pra gente ter noção, durante 2 anos a Silk Road movimentou mais de 1,2 bilhão de dólares com quase 1 milhão de usuários registrados. Então, como a gente falou ali, mesmo que seja uma coisa que tem um acesso restrito, é para quem realmente quer mesmo entrar nesse negócio, você não vai abrir teu navegador normal, teu Google e entrar numa página assim. Muita gente entrava, pelo menos nessa época, e ainda tem muita gente que entra, né? Esse site, então, ele operava com um sistema de reputação e garantia de pagamento, como uma espécie ali de Amazon do crime, dá pra se dizer, porque ali na Amazon você vai ter a loja de várias pessoas, ou Mercado Livre, então, né? Tem Sim. loja de várias pessoas, aí tem a nota, né, que os clientes dão pra você saber se esse cara é confiável o serviço dele ou não. Então era basicamente um Mercado Livre, só que do crime. Então ali você via matadores de aluguel e hackers, serviços criminosos pra você contratar, e tinha ali também a nota do cara, né? Tipo, esse matador aqui é o melhor. É 3 estrelas. Esse Já não é tão matador, bom. esse matador aqui 5 estrelas. É claro, vai ser mais caro, mas Sim. ele vai entregar o O resultado. serviço. Então é assim que esse mercado funcionava, né? Bom, lá em outubro de 2013, então, o FBI localizou o Ulbricht em uma biblioteca pública de São Francisco, nos Estados Unidos, e ele foi preso, é claro, né? Porque ele comandava uma rede criminosa, e ele pôde ser preso ainda mais facilmente, né? Porque foi um flagrante, porque ele estava com o notebook aberto, logado como administrador do site. Então já ficou claro ali, né, que ele estava gerenciando aquela rede de crimes. Ele foi condenado só em 2015, mas foi condenado à prisão perpétua sob acusações que incluíam tráfico de drogas, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e envolvimento em tentativa de homicídio. Então esses são alguns dos crimes que ou ele tinha cometido ou então tinham usado da rede dele para cometer, né? Na quarta posição a gente fala de outro site bem obscuro da Deep Web. Em 2016, um site chamado Bezamafia surgiu na Deep Web, oferecendo o seguinte serviço: contratar assassinos profissionais. Esse nome, inclusive, ele fazia referência à máfia albanesa, mesmo que os responsáveis nunca tinham sido oficialmente ligados a essa máfia. Bom, o site era simples, não tinha muito segredo ali, a pessoa entrava sabendo o que ela estava buscando, e tinha mensagens como a seguinte: escolha sua cidade, escolha sua vítima. Pague em Bitcoin, nós cuidamos do resto. Os preços desse serviço variavam entre 5 mil dólares e 20 mil dólares, dependendo de várias características ali, como localização, como método também que o crime seria cometido, enfim, várias coisas, né? Bom, a Bezamafia prometia um sigilo absoluto, com garantia de serviço e até uma política de reembolso. Então, assim, contratou o cara pra matar alguém, não deu certo, teu dinheiro de volta. Caramba, tinha cashback, então. Tinha cashback, então tinha um serviço realmente pra gente ver como realmente é um comércio de crimes. É igual a gente compra produtos normais, produtos legais, né, que não a gente compra sem cometer crime algum. Ali era um comércio
que funcionava meio que da mesma forma, só que para um lado, né, totalmente obscuro. Só que tinha um problema dentro da Besa Máfia, porque muitos dos pedidos eram fraudes. Investigações então mostraram que o site era, na verdade, um grande golpe. Então os supostos matadores de aluguel pegavam o dinheiro, mas eles nunca executavam os crimes. Ah, então eles eram bons, então, no caso. Então pelo menos eles não matavam, né? Isso é o bom. É um crime um pouco mais leve. Sim, os caras faziam o golpe, né? Mas É pelo um menos golpe não que a matava gente ninguém. vê fora da Deep Web também, né? Sim. Mesmo assim, o site ficou bem perigoso, né? Claro, porque tava mexendo ali com algo muito delicado. E quando vazaram os dados dos usuários que tinham feito pedidos de assassinato, casos reais começaram a aparecer. Então, em alguns países, inclusive, pessoas foram presas por tentar contratar um matador através da Besa Máfia, incluindo um adolescente dos Estados Unidos que tentou mandar executar a sua ex-namorada. Meu O Deus. site, então, desapareceu da Deep Web em 2017. Na terceira posição, mais um caso muito bizarro e muito perturbador também. É o caso dos fóruns dedicados ao canibalismo real. Esse acho que é um dos mais famosos de Deep Web. Eu acho que lembro quando eu era criança, quando a gente falava de Deep Sim. Web, a gente ouviu falar disso, né? Tipo, lá tem canibalismo, tem umas coisas assim. Então, isso realmente existiu. Um dos mais conhecidos foi um espaço chamado Zera, que surgiu nos anos de 2010 e chamou a atenção por ter ali no site vários relatos, receitas, vídeos e até anúncios de carne humana. Então, até vendiam carne humana. É uma coisa Meu que, inclusive, Deus. tem fora da Deep Web. Tem até a história dos canibais de Garanhuns, né? Sim, Que são também aquele pessoal que também fazia salgadinho com carne humana, né? Então é uma coisa que também existe fora da Deep Web, mas aqui a gente tá falando então do caso do site Zera, que tinha muitos casos, né? Então usuários dentro desse fórum falavam ali sobre as fantasias que eles tinham e também combinavam encontros para fazer atos reais. E esses fóruns, inclusive, eles remetem, né? Eles vêm diretamente relacionados a um crime verdadeiro também, o do canibal de Rotenburg, que aconteceu na Alemanha em 2001, quando um homem chamado Armin Mills tirou a vida e comeu um homem que ele conheceu em um fórum sobre canibalismo. A história dele então inspirou várias cópias online e a Deep Web começou a abrigar comunidades inteiras debatendo esse tipo de ato como um estilo de vida. Então, pra gente ter aqui uma confirmação, relatórios de diversas ONGs e também autoridades da Europa indicaram que alguns dos encontros marcados no Zera realmente aconteceram e que também há suspeita de desaparecimentos ligados a esses fóruns. E também o conteúdo do Zera foi descrito como explícito, gráfico, nojento e realista demais para ser apenas fantasia. Então tinha várias evidências de que de fato aquilo que eles estavam falando e mostrando e colocando imagens, de fato aconteceu. Esse fórum específico foi derrubado em 2015, mas versões alternativas continuam surgindo até hoje. Na segunda posição a gente faz um negócio muito macabro, talvez até, não dá pra dizer que é mais macabro, é tudo macabro, né? Sim, Mas é um nível também absurdo, que é a existência das Red Rooms, que seriam transmissões ao vivo de tortura e execuções, onde então os espectadores poderiam pagar em criptomoedas para escolher o que seria feito com a vítima em tempo real. Então a pessoa pagava ali, tinha uma vítima sendo torturada e depois possivelmente executada, e você poderia falar ali, eu quero que faça isso com ela, quero que torture ela dessa forma, quero que... Eu acho que tem um filme, né? Acho que é o Albergue, se eu não me engano, que é assim. É? Que é dessa história, assim. Nunca vi esse, mas é Corrijam também se eu tiver errado, mas eu lembro que tem um filme que é assim. de pagar pra ver tortura. Isso. Não, o filme é paga. baseado nessa história. Ah, entendi, ligado? baseado nessa história. Isso, aham. Então fica a indicação aí também de filme pra vocês verem. Bom, alguns afirmam que esses shows, como eles chamavam, custavam dezenas de milhares de dólares e eram pagos com moedas como Bitcoin, tinham um acesso limitado e um convite restrito. Então não era qualquer um que poderia entrar nessas transmissões também. Durante anos, então, vídeos e capturas de tela também, né, os prints circularam como supostas provas da existência desses shows, mas nunca teve uma confirmação definitiva. Então é uma coisa que é meio... Muita gente aponta que existem umas evidências fortes, mas não é uma coisa 100% confirmada. Só que mesmo assim, vários casos reais deram força a essa teoria. Como, por exemplo, o caso do Three Guys, One Hammer, que seria 3 meninos e um martelo, onde 2 jovens ucranianos filmaram seus próprios assassinatos em 2007. Esse caso ele é associado aí ao todo o imaginário, todo esse cenário das Red Rooms. Tem também o crime cometido pelo Luca Magnotta, que executou um homem e postou um vídeo no site chamado Best Gore, que também foi vinculado a essa narrativa das Red Rooms, e principalmente o caso do Peter Scully, que é mais famoso inclusive, que gravava e vendia vídeos reais de tortura infantil, e esse caso dele principalmente tornou impossível descartar que algum tipo de Red Room pelo menos tenha realmente existido. E na
primeira posição a gente vai falar justamente do caso do Peter Scully pra gente ver como realmente foi uma coisa absurda. O Peter Scully, então, é considerado o nome mais aterrorizante e perturbador da história de toda a Deep Web. E diferente de muitas teorias que existem em torno da Deep Web, o que ele fez foi verdadeiro e tá documentado, é uma coisa totalmente comprovada. Bom, o Scully nasceu na Austrália em 1963 e ele já era investigado por fraudes quando fugiu para as Filipinas, onde ele fundou o site chamado No Limits Fun, que seria diversão sem limites. Nesse site, o que ele fazia era vender vídeos de pornografia infantil e de tortura real sob encomenda para usuários da Deep Web. O vídeo mais famoso dele, inclusive, ficou conhecido como Daisy's Destruction, então a destruição da Daisy. Esse vídeo ele mostra uma menina de cerca de 18 meses de idade, Meu Deus do céu, sendo submetida a abusos físicos e sexuais brutais, filmados pelo Scully e também por suas cúmplices. Esse vídeo, inclusive, foi descrito pelos agentes de investigação que trabalharam em cima do caso como o conteúdo mais sádico e repulsivo já visto. Os vídeos eles eram vendidos por valores que chegavam até a $10 mil cada, e além da Daisy, outras meninas também foram vítimas do Scully. Em alguns casos, para deixar a história ainda mais pesada, as vítimas eram crianças de rua sequestradas ou vendidas por familiares em situações de extrema pobreza. Então a pessoa já estava passando uma situação absurda e passava por uma coisa que daí é totalmente desumana, né? E um desses casos, inclusive, envolveu uma jovem de 11 anos que foi enterrada viva depois das filmagens. Bom, a polícia das Filipinas começou a investigar o Scully em 2014, tendo apoio do FBI e também da Interpol. E ele foi preso um ano depois, em 2015, depois de ser rastreado por meio de transações em criptomoedas. Ele foi condenado, é claro, à prisão perpétua e novos processos, inclusive, continuam sendo abertos à medida que surgem novas vítimas que já passaram ali pelas mãos dele. As cúmplices dele também foram condenadas e dizem que esses vídeos circulam clandestinamente até hoje em arquivos protegidos e em fóruns secretos. Bom, pra gente ver então como realmente a Deep Web é um lugar que não tem sentido, né? Pô, não tem sentido nenhum, existir. tá maluco. É uma coisa que a gente, igual eu falei, quando é criança, gera uma curiosidade, porque Sim. tu é criança e tu não tem muita noção do que tu... E tu quer ver tudo que aparece na internet, alguém fala, ó, na Deep Web diz que vende arma, vende droga, lembra que falavam isso? Que Sim, falavam não, né? Realmente existe isso, Sim. né? Muita gente fica com curiosidade, mas é uma coisa que realmente quem acessa esses lados ainda mais obscuros são criminosos, né? Então é uma coisa pra gente passar longe e torcer pra que isso acabe um dia, né? Eu acho que é melhor, né, que eles encontrem todas essas pessoas que fazem essas atrocidades, porque, tipo, além de ter pessoas que se beneficiam com isso, que são eles próprios que fazem essas atrocidades, tem outras pessoas que saciam a vontade delas de não poder fazer isso vendo os outros fazer. Pô, mano, isso é muito absurdo, É uma mano. coisa absurda. E como eu falei, estima-se que 90% da internet em si seja a Deep Web. Então o que a gente vê na internet normal, digamos assim, é só uma parte menor do que existe em todo esse mundo da internet. Um mundo que muitas vezes pode ser obscuro, como a gente viu nesses casos que a gente tá no vídeo de hoje. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram aqui da forma que a gente abordou. Se você gostou, é claro, deixe seu like aí que ajuda bastante a gente. Comenta aqui também no canal o que você achou do vídeo e dá sugestão também pra gente abordar aqui nos próximos dias e próximas semanas. É isso aí, tamo junto. Até a próxima.